Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Evolução no Xadrez. E no vídeo de hoje nós vamos aprender os 3 tipos de checkmates mais importantes no xadrez, tá? Por que eles são mais importantes? Porque a gente vai ver que mesmo com a mínima vantagem, que seria a vantagem de apenas um peão, a gente consegue conseguindo realizar o checkmate, tá bom? Bom, primeiro que a gente vai dar uma olhada, ele chama-se o checkmate de escadinha. Eu vou explicar para vocês. Então imagine que o peão vem para cá, chega na última casa e vira a dama, certo? O adversário traz o rei. O nosso outro peão também vai chegar na última casa, vira a dama. Ele vem para cá e aí a partir de agora começa o checkmate da escadinha. E por que ele recebe esse nome, né? Porque as nossas damas, elas vão começar a andar como se estivesse subindo uma escada. Então a gente vai andar para cá e aí a gente vai cortando o rei aos poucos. A gente vai sempre ir subindo aqui os degraus da escada, sempre um pé de cada vez e sempre o pé que sobe é o pé de trás, tá? Porque se a gente observar aqui a posição do rei, ele não pode subir porque a dama cobre, a dama cobre essa fileira inteira, certo? Então quando a gente dá um cheque aqui nessa fileira, ele é forçado a subir para outra fileira. E depois de cheque, novamente, ele não pode subir para cá, porque a dama está cobrindo toda a fileira. Então ele é forçado a descer aqui para baixo, certo? E aí as casas livres dele estão diminuindo. Por enquanto, ó, ele tem todas essas fileiras aqui, ó, disponíveis, certo? E a gente sempre vai subindo a escada com o pé de trás, cheque. De novo, o rei não pode subir porque a dama corta, então o rei tem que vir para cá. Cheque, o rei tem que vir para cá. A gente vem com o pé de trás e dá cheque, o rei tem que descer. E aí, de novo, o pé de trás dá cheque, o rei é forçado a descer, até levar o cheque mate, tá? Então, esse é o cheque mate da escadinha, o cheque mate com duas damas. Também é possível fazer checkmate com uma torre e uma dama, porque a lógica vai ser a mesma aqui. Nós vamos ir sempre com o pé de trás e o rei vai vindo, cheque, vem para cá, cheque, rei vem, a gente dá cheque até a última fileira, certo? Bom, também é possível, mas é um pouco diferente o checkmate da escadinha com duas torres, tá? Como que ele vai funcionar? Ele é bem parecido. A gente vai começar. Opa! A gente vai começar aqui com o pé de trás, certo? Cheque. O rei não pode subir porque está sendo cortado, ele tem que vir para cá. Cheque. E diferente do cheque da escadinha com a dama, agora o rei vem aqui e ele faz um ataque à nossa torre, tá? Por quê? Se você der cheque agora, ele não pode subir para cá e nem para cá. Porém, ele pode capturar a sua torre, tá? Dificultando ainda mais o checkmate. É por isso que nessa posição, quando o rei vem para cá, quando o rei vem para cá e ataca a nossa torre, imagine que é como se a escada aqui desse lado, a escada é o tabuleiro inteiro é uma escada, tá? Ele inteiro é uma escada. Aí esse pedaço aqui da escada aqui, ó, está bloqueado. Mas você precisa continuar subindo a escada. O que você faz? Você passa pro lado onde não está bloqueado, o lado que está livre, certo? Se o adversário vier para cá, a gente leva a outra torre, sempre uma torre na diagonal da outra, né? Ninguém sobe um pé na mesma reta do outro, né? Então a gente sempre deixa o pé do lado aqui. E aí depois que ele aproxima, a gente dá cheque, ele vem para cá, a gente dá cheque. Quando ele vem para cá, cheque. Jogou aqui, ó, tacou a torre e bloqueou, certo? Então a gente passa a torre lá pro outro lado, tá? Ele vem para cá, a gente passa pro outro lado até conseguir o checkmate, tá? Também existem outras opções, que é depois quando o rei aproxima aqui, a gente pode jogar a torre defendendo nossa torre e quando ele sai, a gente dá o cheque. E quando ele vem, a gente vai fazendo isso, um pé de cada vez.
E se ele desce para cá, por exemplo, aí a gente tem que vir com essa torre aqui, tá? Porém, esse jeito, ele é bem fácil de vocês confundirem e acabar entregando a torre. Então, é muito melhor vocês que estão começando passar a torre pro outro lado, tá? Uma outra maneira também que é possível é fazer com as torres longe. Então, o cheque aqui, a ideia é a mesma, porque a torre de trás sempre vai estar protegendo essa fileira. E quando ele sobe, a gente vai dar cheque. E assim até o final, tá? Até conseguir o checkmate. O segundo checkmate é o checkmate de rei e dama, tá? Nesse aqui, nós podemos imaginar uma posição onde só existia um peão. Esse peão chegou na última casa e virou uma dama, tá? Bom, a partir de agora, nós vamos precisar do nosso rei para conseguir ajudar no checkmate, tá? Não é possível fazer esse checkmate sem a ajuda do rei, tá? E para ele acontecer, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa dama em uma posição de cavalo ao rei adversário, certo? A partir de agora, todo movimento que o adversário fizer, nós vamos fazer igual. Então, se ele fizer esse movimento aqui, ó, diagonal aqui para a direita, nós vamos fazer a diagonal para a direita. Então, ele veio mais uma vez para a direita, a gente vem. Veio na diagonal agora, para a esquerda. A gente vem na diagonal para a esquerda. Foi para o lado, a gente vem para o lado. Foi mais uma casa para o lado, a gente vem mais uma casa para o lado. Diagonal para a esquerda. A gente vem na diagonal para a esquerda. Até a gente prender o rei dele, tá? Aqui vocês podem observar que a gente tá prendendo o rei aos poucos. E aí no momento que ele pisa ou aqui, ó, na última fileira ou na última coluna, nós vamos prender o rei. O rei pisou aqui, a gente prende o rei aqui, ó. E agora ele não pode subir por causa da dama. E aí vem o segundo passo agora, que é trazer o nosso rei para ajudar, tá? Caso ele pise aqui na última coluna, nós vamos prender ele por aqui, ó. E aí agora a dama prende ele aqui e de novo a gente vamos precisar do apoio do rei, tá? Como que vai ser esse apoio? O rei, ele tem que tentar chegar a uma casa que fica de frente ao rei adversário, tá? Então, por exemplo, depois que prendeu, ele vai trazer o rei, o adversário mexe o rei, a gente mexe e vem trazendo o rei para perto, ó. Jogou aqui, a gente pisa na frente do rei dele. Pisou na frente do rei dele, o próximo lance a gente vai dar checkmate. Se ele vier para cá, nós damos checkmate aqui com o apoio do nosso rei. O rei não pode capturar, porque senão ele ficaria em xeque pelo nosso rei. E ele não pode vir para cá, quer dizer, se ele vier para cá, nós vamos dar checkmate também. E ele de novo não pode capturar pelo mesmo motivo, tá? Existe um plano que as pretas podem tentar. Quando estiver nessa posição, tem que tomar muito cuidado, porque se ele pisar com o rei na casa do canto, um dos 4 cantos, não vamos poder imitar o rei, tá? Porque se a gente imitar o rei aqui, agora tem afogamento, já que ele não pode vir para cá e nem para cá, certo? Então, nesse caso, nós podemos prender ou indo para outra diagonal ou vindo aqui para frente. Outra opção também é prender por aqui, certo? O rei fica preso e o objetivo é fazer esse rei chegar de frente com esse rei, tá? Então vamos tentar trazer o rei até essa casa e com o apoio do rei, quando ele chegar aqui, nós vamos dar checkmate aqui, certo? Então o terceiro e último checkmate é o checkmate do rei junto com a torre, tá? Bom, parecido com o checkmate de rei e dama, nós vamos precisar da ajuda do nosso rei, tá? Não conseguimos prender o rei no canto sozinho dessa vez, tá? Então ele vai começar a ajudar a gente desde o começo, certo? Primeira coisa que nós temos que entender é que, parecido com o mate da escadinha, nós vamos ir cortando as fileiras do rei aos poucos, beleza? E a primeira coisa que devemos saber é, sempre que os reis ficam de frente, nós podemos dar cheque. Por quê? No checkmate da escadinha, a torre sempre segura essa fileira para o rei não poder voltar, certo? Já com a torre e o rei,
é um pouquinho diferente. Agora quem ajuda é o rei, porque sempre que os reis ficam de frente, agora essas casas aqui, ó, quem controla é o rei das brancas. Então, de novo, o rei das pretas se vê forçado a recuar mais uma fileira aqui para baixo, certo? E aí as fileiras dele está acabando. Então agora nós precisamos tentar deixar o rei um de frente para o outro novamente. Mas nós não podemos colocar o rei de frente. Por quê? Porque se colocarmos aqui, por exemplo, ele pode vir para o lado. Se a gente tentar, ele fica repetindo aqui infinitamente, certo? Então por isso que aqui nesse momento nós colocamos uma posição de L ao rei. Por quê? Se ele vier aqui para o lado, ficou de frente, podemos dar o cheque, beleza? Então ele vai vir para cá. Então, parecido com a escadinha, bloqueou esse lado, nós vamos trazer a torre para cá, tá? Pessoal, toma muito cuidado, que é bem comum de acontecer é o aluno jogar a torre aqui, tá? E esquecer que estamos prendendo o rei pelas fileiras, tá? E então aqui o rei acaba ficando até livre, certo? Então nós passamos para o outro lado, o rei foge, trazemos o nosso rei, o rei foge para cá. E agora vem um momento mais importante, que é o momento onde a maioria erra. Sempre que o adversário colocar uma posição de L ao nosso rei, agora nós precisamos perder um tempo, tá? E como a gente perde um tempo no xadrez? Nós passamos para o lado. Diferente de outros jogos onde há a possibilidade de passar a vez, no xadrez não podemos passar a vez. Então nós mexemos a torre para o lado e agora se torna a vez do adversário. Se ele vier com o rei para cá, a gente simplesmente vai dar cheque, tá? Se ele fugir para o outro lado, vamos em busca do rei. Ficou de frente, sempre que ficar de frente é cheque, tá? Veio para cá, nós viemos atrás. Ele vem, nós viemos, ele vem, nós viemos. Tacou a torre, trocamos o lado, rei vem para cá, trazemos rei. Rei voltou, e agora? Agora nós precisamos perder aquele tempo, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado. Porque, ó, lembrando, estamos prendendo ele pelas fileiras aqui, certo? Ele só tem essas aqui para baixo para poder jogar, certo? Se por algum acaso nós demos cheque aqui, o rei simplesmente pode subir. E aí a gente acaba se complicando um pouquinho, tá? Então, nesse momento, nós vamos perder um tempo. O rei foge, a gente vem atrás, ficou de frente, cheque. Ele vem para cá, nós trazemos o nosso rei em uma posição de L, né? E se por algum acaso, em algum momento, ele desceu o rei em uma casa? Aí nós simplesmente, como estamos cortando pelas fileiras, nós vamos descer uma fileira com a nossa torre também, beleza? Deixando o rei cada vez mais preso. E se ele descer aqui e eu não conseguir descer, porque caso eu desça, ele pode capturar minha torre. Aí é aquela questão da torre bloqueada, a gente passa para o outro lado. Se ele se manter aqui na primeira fileira, a gente prende. Se ele subir, agora nós trazemos o nosso rei, certo? Então nós trazemos o rei. Depois que ficar de frente, vamos dar o cheque, o rei não vai poder subir. Ele é forçado a descer. E agora a gente coloca uma posição de L. Depois que o rei vem para cá, trazemos o nosso rei. Ficou de frente. Checkmate, tá, pessoal? Então, se você não entendeu, veja o vídeo novamente, veja com calma os detalhes. E é bem importante que vocês pratiquem esse checkmate, tá? E como vocês podem estar praticando? Vocês têm a opção aí do Lichess, tá? No Lichess nós podemos configurar a posição da forma que nós queremos. Então vocês podem configurar a posição dessa maneira, jogar com seu amigo, jogar contra o computador também. É uma forma bem legal de treinar. Para você que não tem muitos amigos que sabem jogar xadrez, você pode jogar contra o computador essa posição e ir treinando, tentando vencer o computador. Outra opção também é no próprio tabuleiro físico, tá? Então, é importante que vocês pratiquem até vocês pegarem o jeito do checkmate. E após pegarem o jeito do checkmate, aí sim vocês já vão estar preparados para quando chegar no momento da partida, tá? Mas para isso é importante praticar, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para assistir os próximos vídeos da série. E também, se você ainda não assistiu, assiste o vídeo anterior e
é isso. Até a próxima.